Graça e paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos, Pastor Everton Gregório falando aqui. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a esta live em o nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo à comunidade evangélica Salvando Vidas. Seja muito bem-vindo aqui. Que prazer, que honra, que alegria é ter você conectado aqui. Em nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada e querida irmã, Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja glorificado pela sua vida, Deus seja bendito pela tua vida. Eu quero saudar você que está conectado aqui nessa programação com a graça, a paz, a bondade, o amor de Deus Pai seja derramada e derramado sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Que Deus multiplique dentro de ti a graça, a bondade e o amor dele, em nome de Jesus. Pois bem, meu amado irmão, minha amada irmã, a live de hoje está dedicada para nós tratarmos o último assunto da segunda epístola de João. O último assunto, essa série da segunda carta do apóstolo João, ela foi dividida em 3 vídeos, em 3 lives. A primeira live, nós falamos sobre toda a parte introdutória, o prefácio, o epílogo, o contexto histórico, o contexto cultural, quem foi o autor da carta, quem são os destinatários desta carta, o propósito da carta, a mensagem da carta, qual é o objetivo principal da carta. Tudo isso nós tratamos na primeira live, no primeiro vídeo, que foi a introdução. No segundo vídeo, nós tratamos a respeito do amor fraternal. Nós lemos cada versículo, explicamos cada versículo, fizemos a exegese, a hermenêutica, a homilética de cada versículo, dos versículos 4, 5, 6. E ali nós abordamos, discorremos, dissertamos, examinamos essa temática do amor fraternal. E hoje, aqui nessa live, nós iremos tratar o último assunto desta carta, que é acerca dos falsos profetas e das doutrinas falsas. Então, falsos profetas e falsas doutrinas é o que nós iremos tratar na live de hoje. E assim a gente encerra a segunda epístola de João. Glória a Deus! Mas antes de nós darmos continuidade a essa live, como é de costume, eu convido você a orar a Deus juntamente comigo, para pedir ao nosso Deus entendimento, sabedoria, clareza das santas palavras dele. Feche os teus olhos em nome de Jesus e ore comigo. Pai, em tua presença nos colocamos aqui agora, meu Senhor, para falarmos contigo, para conversarmos contigo e pedirmos ao Senhor que o teu Espírito, ele fale conosco, que o teu Espírito converse conosco, que o teu Espírito nos ilumine, nos conduza, nos adverta, nos corrija, nos guie, nos ensine, nos santifique através das tuas santas palavras, pois a palavra do Senhor é luz, a palavra do Senhor é vida, e a palavra do Senhor, meu Deus, é lâmpada para iluminar os nossos caminhos. Então, gentilmente te pedimos, fala conosco, fala comigo, fala com teu povo,
porque todos nós precisamos ouvir urgentemente a sua voz. Deus seja louvado para todo sempre. Meu amado e querido irmão e minha amada e querida irmã, eu peço em nome de Cristo Jesus que você pegue a sua Bíblia aí agora. Pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abra ela na segunda carta do apóstolo João. Segunda carta do apóstolo João. E hoje nós iremos examinar os versículos 7 até o versículo 13. E o que nós iremos tratar hoje aqui nessa live? Nós iremos tratar acerca dos falsos profetas e das doutrinas dos falsos profetas, dos falsos mestres e as doutrinas profanas, perniciosas dos falsos mestres. Em nome de Jesus, pegou a sua Bíblia aí? Abre ela e acompanhe comigo as Santas Escrituras. Eu convido você a ler juntamente comigo, em nome do Senhor Jesus. Como eu sempre tenho dito nos outros vídeos, é de fundamental importância você ler, examinar a palavra de Deus juntamente comigo nesse estudo bíblico, em nome de Jesus. A versão que eu estarei utilizando é a Nova Almeida Atualizada. Amém? Diz assim as Santas Escrituras, a partir do versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Continuemos. Versículos 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem a Deus. O que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem ouvidos. Ou melhor, não lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas más obras. Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita mandam saudações. Deus seja louvado por essa palavra. Deus seja glorificado por essa palavra. Deus seja bendito por essa palavra. A Deus a honra, a Deus a glória, a Deus seja o louvor. Aleluia! Bendito seja o santo nome do Senhor. Meu amado e querido irmão e minha amada e querida irmã, você que está participando dessa live, se você ainda não assistiu os 2 vídeos anteriores a este, antes de você assistir a live de hoje, assista os 2 primeiros vídeos anteriores, para que você entenda, para que você compreenda o que nós iremos tratar hoje aqui. É de fundamental importância que você assista os 2 primeiros, senão você não conseguirá entender o que o Espírito Santo de Deus irá tratar conosco, que é um assunto de grande importância, de grande relevância para a vida cristã, para os crentes, para os salvos em Cristo Jesus. Pois bem,
Conforme nós lemos os versículos 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, nós podemos observar que o apóstolo João, ele está tratando de um assunto de grande importância, de grande relevância, de grande envergadura. Qual é o assunto que João está tratando? O assunto que João está tratando nestes versículos, nesta perícope de versículos, é os falsos profetas, os falsos mestres, os enganadores, os anticristos e as doutrinas perniciosas que estes indivíduos propagavam. Deus seja louvado. Mas antes de nós entrarmos mesmo no texto, é preciso que nós entendamos, em primeiro lugar, o contexto histórico-cultural disso, para que a gente consiga entender os versículos 7 ao 13. Pois como nós observamos que João está alertando, exortando, chamando a atenção desses crentes acerca dos enganadores que haviam surgido no mundo. E hoje nós iremos entender que estes mesmos enganadores, falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, que João, o apóstolo do amor, combateu no seu tempo, esses ensinos profanos, perversos, perniciosos, mentirosos, esses falsos ensinos perduram até hoje nos nossos dias, até hoje no século XXI. Então, pois bem, conforme nós já havíamos falado nos vídeos anteriores, a segunda carta de João, ela tem como principal objetivo alertar, conscientizar os cristãos acerca de dois assuntos: o amor fraternal, que nós já tratamos no vídeo anterior, e combater as falsas doutrinas, os falsos ensinos que haviam surgido dentro das igrejas. Preste bastante atenção nisso. O apóstolo João, através da segunda carta, ele visa alertar esses cristãos acerca das falsas doutrinas e falsos ensinos que haviam surgido e também alertá-los acerca dos falsos profetas, falsos mestres que haviam saído pelo mundo afora. Deus seja louvado e engrandecido para todo sempre. Conforme nós lemos nos versículos 7, que diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Versículo 8 diz: tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Vamos examinar os versículos 7 e 8. No versículo 7, João, ele diz que muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. A segunda coisa que João diz é que esses enganadores não confessam que Jesus Cristo veio em carne. A terceira coisa que João diz: estes que não confessam que Jesus Cristo veio em carne é o enganador e o anticristo. E no versículo 8, João, então, ele alerta, ele chama a atenção dos crentes, ele fala de forma exortativa, dizendo assim: tenham cuidado, preste atenção, olhem, para que vocês não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Quem são esses enganadores que João
no versículo 7. Que João, no versículo 7, está combatendo. Quem são esses enganadores que João afirma contundentemente que não confessam que Jesus veio em carne? Quem são esses enganadores que João alerta no versículo 8 que devemos ter cuidado para que não percamos o bem mais precioso que qualquer pessoa pode ter, que é a salvação? Pois bem, esses enganadores que João está combatendo, meus amados e queridos irmãos, são os falsos profetas. E esses enganadores que João está combatendo, esses falsos profetas, que haviam surgido naquele contexto ali na Ásia Menor, eles tinham como principal prática de irem de cidade a cidade, de lugar em lugar, de casa em casa, batiam de casa em casa, anunciando, pregando doutrinas contrárias à divindade de Cristo, negando a encarnação do Filho de Deus aos cristãos. Esses falsos profetas que João está combatendo, eles agiam dessa maneira. Eles utilizavam essa prática, essa estratégia perniciosa. Eles iam de cidade em cidade, batiam na casa dos cristãos, batiam na porta da casa dos cristãos. E quando os cristãos atendiam esses indivíduos, esses falsos profetas, esses falsos homens de Deus, pregavam, anunciavam, ensinavam doutrinas contrárias à divindade de Cristo, afirmando que Jesus Cristo não encarnou em carne. Esta era a pregação, o ensino desses indivíduos, que João os classifica como enganadores, como falsos cristos, como falsos profetas. Por que João alertou os cristãos de forma contundente, conforme nós vemos no versículo 8, para que ficassem alertas, para que ficassem sobre aviso, para que ficassem vigilantes? Pelo seguinte motivo: esses falsos profetas, falsos mestres e enganadores, eles eram adeptos a uma corrente filosófica anticristã chamada gnosticismo. Vou repetir, esses indivíduos que João está combatendo, eles eram adeptos a uma corrente religiosa, a uma corrente, filosófica, que era totalmente contrária aos ensinamentos do cristianismo. E essa corrente filosófica, ideológica, é o gnosticismo. Por que João disse para esses cristãos: tomem cuidado? Conforme nós lemos no versículo 8. Tomem cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Porque o gnosticismo é uma teoria, é uma prática, é uma doutrina que se opõe e se aparta dos verdadeiros ensinamentos da palavra de Deus, ou melhor, do ensinamento da palavra de Deus, e provoca divisões, e provoca dissensões, e provoca discórdia, e provoca confusões na mente das pessoas. Então,
esses falsos profetas, eles batiam na porta desses cristãos e começavam a pregar, anunciar e a afirmar que a encarnação de Jesus Cristo era mentira, que a divindade de Jesus Cristo era mentira. Eles negavam a encarnação de Jesus. Eles negavam a divindade de Jesus. Eles afirmavam que toda a matéria humana é inerentemente má. Esses falsos profetas, adeptos a essa corrente filosófica, eles afirmavam que toda a matéria é inerentemente má. E por causa disso, um ser divino como Deus nunca poderia assumir a forma humana. Ou seja, eles filosofavam dessa maneira, dizendo que toda a matéria humana é má, profana, perversa, e por esse motivo seria impossível, inviável, que Deus, um ser divino, assumisse a forma humana. Ou seja, com essa estratégia que parece ser inofensiva no primeiro momento, esses indivíduos estavam negando o que as Santas Escrituras afirmam no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, versículo 1, que diz que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esses indivíduos negavam a doutrina da encarnação do Filho de Deus. Então, por isso que João alertou esses cristãos, dizendo: tomem cuidado, vigiem, fiquem atentos, fiquem apercebidos, preste atenção, fiquem alerta. João disse isso porque o que eles pregavam, o que eles ensinavam a esses falsos indivíduos era convincente. Os argumentos que eles utilizavam, do ponto de vista empírico, era convincente. Mas João disse para os cristãos: tomem cuidado, vigiem, ficai apercebido, preste atenção, para que vocês não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Por que João disse isso? Pelo seguinte motivo, meus amados irmãos. Os gnósticos, eles afirmavam também que, através do saber oculto, do conhecimento elevado, do grego gnosis, o espírito do homem poderia libertar-se de sua prisão material e elevar-se para Deus. Portanto, para o gnosticismo, para os gnósticos, a salvação era alcançada pelo saber, pelo conhecimento superior, pelo conhecimento elevado. E somente só os conhecidos poderiam alcançar a salvação. Com essa filosofia anticristã, com essa ideologia racional, empírica, os gnósticos, de forma sutil, sorrateira, eles estavam dizendo que,
Pouco importa ter uma vida cristã, pouco importa ter uma vida moral e eticamente correta, pouco importa viver uma vida de santificação a Deus, pouco importa viver uma vida de total submissão a Deus, nada disso é preciso. Para os gnósticos, se você tiver o conhecimento elevado, se você tiver um conhecimento superior, a salvação já é garantida. Em outras palavras, os gnósticos, com essa filosofia, com essa ideologia, com esse ensino, eles estavam negando que a salvação é obtida somente e exclusivamente mediante a graça por meio da fé na pessoa de Cristo Jesus. E esses adeptos ao gnosticismo, que João os chama de enganadores, iam de cidade em cidade, de região a região, batendo em casa e pregando e ensinando essas heresias, essas ideologias, essas teorias que são totalmente contrárias à palavra de Deus. E muitos deram ouvidos a essas ideologias, que parecem ser inofensivas, que parecem serem totalmente inocentes, mas trazem um ensinamento contrário à palavra de Deus. Então João disse para esses cristãos: tomem cuidado, preste atenção, vigiem, para que vocês não percam aquilo que temos recebido, que temos realizado com esforço. Meus amados e queridos irmãos, povo de Deus, povo abençoado, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, esses mesmos ensinos contrários à palavra de Deus que João combateu na sua época perduram até hoje, com uma nova roupagem, com uma nova palavra, com uma nova estratégia de convencimento. Sim, muitos hoje ainda pregam e ensinam essa doutrina contrária à palavra de Deus. Muitas pessoas têm sido adeptos a essa ideologia contrária à palavra e têm ensinado muitas pessoas. Na época de João, a estratégia desses falsos homens e mulheres de Deus, desses enganadores, era bater em porta, de cidade em cidade, de lugar a lugar, de país a país, ensinando esses falsos ensinos. E hoje a estratégia é através das redes sociais, é através das mídias sociais, é através das plataformas televisivas, ensinando, pregando de uma forma sorrateira, sutil, dizendo que a palavra de Deus não é verdade, dizendo que Jesus Cristo nunca existiu, afirmando que a encarnação de Jesus Cristo é mentira, afirmando que a salvação, que para ser salvo não precisa ter uma vida de santificação, uma vida de idoneidade, uma vida de retidão diante de Deus. Tomem cuidado. O Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você: tome cuidado, vigie, olhe por você mesmo, para que você não perca aquilo que temos realizado com esforço, para que você não perca o bem mais precioso, que é a salvação da sua alma. Porque muitos
tem dado ouvido a doutrinas perversas e tem se desviado da palavra do nosso Deus. Versículo 9. Vamos analisar agora, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Então, meu amado e querido irmão, o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você: tenha cuidado, vigie, olhe, observe, analise, para que você não perca aquilo que temos realizado com esforço, mas receba a plena recompensa. Porque essas falsas doutrinas têm um grande poder de persuasão. Esses ensinos, essas ideologias, essas filosofias, que no caso aqui nós estamos falando sobre o gnosticismo, que é totalmente contrário às doutrinas da palavra de Deus, tem um grande poder de convencimento. Porque esses falsos ensinos, eles seduzem muitas pessoas. Essas falsas doutrinas, elas seduzem muitas pessoas porque elas são atrativas. Porque elas trabalham do ponto de vista empírico. E muitas pessoas, assim como aconteceu nos dias de João, muitas pessoas também têm dado ouvidos a muitas falsas doutrinas, sem mesmo perceber. Devemos vigiar, devemos estar atentos, devemos estar vigilantes, para que você e eu não percamos a nossa salvação. Olha o que João diz no versículo 8: tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Por que João disse isso para esses cristãos? Porque essa ideologia, essa teoria, essa corrente filosófica, que é o gnosticismo, estava conduzindo muitos cristãos, muitos crentes, a terem uma vida de depravação e de completa desconsideração à conduta ética cristã. Por quê? O gnosticismo dizia que para ser salvo, para alcançar a salvação, para que o espírito do homem se libertasse de sua prisão material, que é o corpo, só era preciso uma coisa: a gnosis, o conhecimento elevado, o conhecimento oculto, a inteligência superior. Em outras palavras, dessa forma sorrateira, eles estavam negando a doutrina da fé. Efésios afirma que a salvação é exclusiva, é alcançada exclusivamente através da fé na pessoa de Jesus, por meio da graça. Que a salvação, ela é exclusiva na pessoa de Cristo. E o gnosticismo, ele era contrário ao que a palavra de Deus pregava. Porque a palavra de Deus ensina que a salvação é mediante a fé.
Já o gnosticismo afirma que para um indivíduo ser salvo, é necessário que ele tenha um conhecimento elevado, a gnosis, um saber oculto, um conhecimento elevado, uma intelectualidade superior. E esses adeptos ao gnosticismo, que João os chama de anticristo e de enganadores, de falsos profetas, persuadiu muitos cristãos, persuadiu muitos crentes, persuadiu muitas pessoas que haviam se convertido ao cristianismo, mas por darem ouvidos a essas vãs filosofias, a esses ensinos perniciosos, se desviaram, apostataram, abandonaram, largaram, se divorciaram dos ensinamentos da palavra de Deus, se distanciaram da doutrina de Cristo, se distanciaram do evangelho da graça de Cristo, por darem ouvidos a ideologias, a filosofias, a ensinos que do ponto de vista humano é empírico, seduz, mas é contrário à palavra de Deus. E nós devemos tomar cuidado porque esses mesmos ensinos contrários perduram até hoje nos nossos dias. Perduram até hoje nos nossos dias, com uma outra roupagem, com uma linguagem mais acessível, de uma outra maneira. E muitas pessoas têm dado ouvidos a isso. E por causa disso, por darem ouvidos a esses ensinos contrários, têm se apostatado da fé e, consequentemente, têm abandonado o evangelho da graça de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, está falando comigo e com você. Tenham cuidado, para que não percamos aquilo que temos recebido com esforço. O que nós temos recebido com esforço? O evangelho da graça de Cristo Jesus. Pois esse evangelho da graça de Cristo Jesus chegou até nós mediante a martírios dos apóstolos. Muitos homens de Deus e mulheres de Deus, os pais da igreja e muitas outras pessoas sofreram martírios. Uns foram decapitados, outros foram esquartejados, outros foram pregados em madeiros. Muitos homens e mulheres de Deus sofreram dores para que o evangelho da graça de Cristo Jesus chegasse até você e até a mim. É o que João está dizendo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço. O Espírito Santo de Deus, ele está falando com você e comigo. Devemos estar atentos. Devemos estar sobre aviso, devemos estar vigilantes, devemos ter cuidado, devemos examinar, investigar, provar se o que temos ouvido verdadeiramente é cristocêntrico ou é doutrina perniciosa, com uma outra roupagem. Devemos estar atentos para que não percamos o que temos recebido com muito, o que temos recebido
por preço, por sacrifício de muitos, temos recebido o Evangelho da graça de Cristo. E o Evangelho da graça de Cristo é a salvação na pessoa de Cristo. Versículo 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem a Deus. Uma outra característica dos ensinamentos dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos enganadores. A mensagem, os ensinamentos que pregam, que ensinam, vão além da doutrina de Cristo. Como que eu consigo identificar se uma pregação, se uma revelação, se uma visão, se um ensinamento, se uma mensagem, se o que eu estou ouvindo nas redes sociais é de Deus ou não é de Deus? Você deve examinar. Como? Submeta ao crivo da Santa Palavra. Se essa pregação, visão, revelação, se essa mensagem, se essa pregação que você está ouvindo, se está fundamentada na doutrina de Cristo e dos apóstolos, é de Deus. Se não tiver, não é de Deus. Cabe a você, cabe a mim, cabe a cada um de nós fazermos essa análise. Cabe a você, cabe a cada um de nós submetermos o que temos ouvido às Santas Escrituras, para que não sejamos enganados, engodados, seduzidos por ensinos profanos, por ensinos hereges, por palavras e ensinos gnósticos. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem a Deus. Qualquer pregação, qualquer revelação, qualquer visão, qualquer mensagem, qualquer ensinamento, se for além da doutrina de Cristo, se não estiver fundamentada na doutrina de Cristo, se não estiver fundamentado nos ensinamentos de Cristo, não tem a Deus. E como que eu consigo fazer essa análise? Submetendo a palavra de Deus. Mas para que você consiga submeter a palavra de Deus, você precisa ter relacionamento com a palavra de Deus. E o que mais temos ouvido pelo mundo afora é o seguinte, que a palavra de Deus é antiquada, que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, que a palavra de Deus não é inspirada, que a palavra de Deus não é inerrante, que a palavra de Deus não é santa, que a palavra de Deus é uma produção meramente de pessoas, que a palavra de Deus não é a boca de Deus. É o que nós temos ouvido pelo mundo afora. Qual é a estratégia destes indivíduos que João os classificou como enganadores e anticristo? Qual a estratégia deles? É para que você não examine a palavra de Deus, para que você não leia a palavra de Deus, para que você não tenha relacionamento com a palavra de Deus, para que você não tenha entendimento da palavra de Deus. Quanto menos entendimento, relacionamento uma pessoa tem com a palavra, mais fácil ela se torna para ser seduzida e enganada
pelos falsos ensinos dos falsos profetas, dos falsos mestres que há no nosso mundo. Meu amado irmão e irmã em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você: medite nas palavras de Deus de dia e de noite. Examine as palavras de Deus de dia e de noite. Leia as palavras de Deus de dia e de noite. Estude diligentemente a palavra de Deus de dia e de noite. Se alimente da palavra de Deus de dia e de noite. Tenha comunhão e relacionamento com a palavra de Deus de dia e de noite. É a única maneira para que nós não sejamos seduzidos, enganados, engodados e atraídos pelos falsos ensinos, pelas falsas doutrinas dos anticristos, dos enganadores, dos falsos profetas que há nesse mundo. Deus seja louvado. Versículo 9 diz: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo nela não permanece, não tem a Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Preste atenção. Como que eu sei se alguém permanece na doutrina de Cristo ou não? Examine através do crivo da Santa Palavra. Meu amado irmão e minha amada irmã, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a nossa bússola, é o nosso manual. A Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a nossa regra de vida, é a nossa regra de fé. Tudo que você ouvir, quer seja pregação, quer seja visão, quer seja revelação, quer seja sonho, submeta ao crivo da palavra. Se estiver de acordo, conforme, concernente, em plena comunhão com a palavra, pertence a Deus. Mas quer seja visão, quer seja revelação, quer seja música, quer seja louvor, quer seja qualquer coisa, se não estiver em plena conformidade com a palavra, não é de Deus, não provém de Deus. Deus seja louvado. Versículo 10. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice de suas obras más. Por que João disse isso? Vamos entender? Era muito comum naquela época as pessoas serem hospitaleiras umas com as outras. Como nós podemos observar, meus amados irmãos, a pregação do Evangelho na época de João não é como hoje. Não existia redes sociais, não existia telejornais, rádios, não existia nenhum tipo de tecnologia como nós temos hoje. Então, a pregação do Evangelho era mediante o boca a boca. Então era muito normal, era costumeiro as pessoas irem de cidade em cidade pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho. E também era muito comum os cristãos receberem essas pessoas que pregavam o Evangelho nas suas casas. Era muito comum as pessoas praticarem hospitalidade na época de João. Era comum isso.
E assim como existiam os falsos profetas, existiam os servos e servas de Deus que pregavam a palavra. Então, por esse motivo, João diz: se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não recebam em casa. Porque naquela época de João, os cultos, eles eram celebrados nas casas das pessoas. As reuniões de adoração a Deus eram na casa das pessoas. Então, João adverte os crentes ao seguinte: se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não recebam em casa e não lhe dê boas-vindas. Porque aqueles que lhe dão boas-vindas se faz cúmplice das suas más obras. E hoje, como é hoje nos nossos dias? A pregação do evangelho se dá hoje praticamente, ou na maioria das vezes, através das redes sociais, ou através de jornal, ou através de televisões, rádios, mídias sociais. Hoje, basicamente, ou na maioria das vezes, a pregação do evangelho hoje se dá mediante alguma rede social. Na época de João, era de porta em porta, de boca a boca. Hoje, o meio principal de evangelização é através das redes sociais. Então, nós devemos hoje estarmos atentos a isso. Porque hoje a doutrina, tanto a doutrina de Cristo quanto a doutrina que não é de Cristo, ela vai chegar até nós provavelmente através das redes sociais. Na maioria das vezes, através das redes sociais. E devemos submeter ao crivo da palavra. Se não está de acordo com a palavra, rejeite. Reprove. Não dê ouvido, não dê crédito. Não aceite. Se o que você está ouvindo, quer seja pregação, visão, revelação, se não está de acordo com a doutrina de Cristo Jesus, não receba em casa. Não dê ouvidos. Não ouça. Rejeite, reprove. Porque aquele que dá boas-vindas, aquele que dá crédito a isso, dá importância a isso, faz cúmplice das más obras. Analise, investigue, submeta ao crivo da palavra, submeta à palavra de Deus. Está de acordo com a palavra? Glória a Deus, aleluia, dê crédito. Não está de acordo com a palavra? Rejeite, jogue fora, não aceite, não dê crédito, não compartilhe com outras pessoas. Muitas pessoas hoje costumeiramente agem assim. Compartilha com outras pessoas vídeos sem antes submeter ao crivo da palavra. Não faça isso. Tudo que você ouvir, submeta ao crivo da palavra. Examine sob a ótica da palavra. Submeta ao que a palavra de Deus diz. Se estiver de acordo com a palavra, compartilhe. Agora, se não estiver de acordo com a palavra, não aceite, rejeite. Deus seja louvado. E versículos 12 e 13 para nós finalizarmos. Então João, depois de dar todas essas instruções, exortações aos cristãos, as quais o Espírito Santo também falou conosco, falou comigo, com você, creio. João, então, ele diz: ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa.
os filhos da tua irmã eleita manda saudações. Então João encerra a carta falando com os cristãos que ele tinha ainda muita coisa a falar com eles, mas não queria fazê-lo através de cartas, não, mas sim pessoalmente, visitá-los pessoalmente. Mas o que nós temos é isto: o que Deus falou conosco, meu amado e querido irmão. Guarde no seu coração, esconda no seu coração. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. Nós estamos vivendo dias de grande luta. Muitas pessoas hoje não têm mais pregado a doutrina de Cristo, mas sim substituindo-a por coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, e muitos têm dado ouvidos e acreditado nesses ensinos contrários à palavra. Meu amado e querido irmão, o Espírito Santo de Deus está falando com você e comigo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena salvação. Que Jesus abençoe você, sua casa, o seu lar, sua vida. Que Jesus te guarde, te livre, te proteja de todo mal e te dê graça. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o like no vídeo. Compartilhe com o máximo de pessoas essa live, em nome do Senhor Jesus. Leia, examine, estude a palavra de Deus de dia e de noite. Que Jesus abençoe você, te guarde, te proteja, te livre do mal. Que Jesus te dê paz, vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, graça e paz.